Fala pessoal, aqui é o Igor, estou aqui na Afonso Pena, na ciclovia de 7 milhões da Afonso Pena, para subir esse tipo de morro. Fazer um vídeo para complementar as informações que eu venho trazendo aí, um pouco de economia, sobre o que daria certo em BH, o que daria certo no Brasil, o que daria certo em qualquer lugar que você fosse. Agora eu estou num ambiente mais controlado aqui, mas fazer um vídeo falando sobre tipo de investimento que você pode entrar que talvez daria certo, né? Que se você não tem nenhum conhecimento em IA, não tem que ter conhecimento em informática, enfim, é uma pessoa crua. Então, que tipo de empreendimento que eu poderia investir meu tempo que poderia me dar um retorno? Então vamos lá, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Comprei esse livro aqui, já a gente vai abrir ele para falar um pouco, mas que tipo de coisa eu poderia empreender, sendo que eu não sou bom em informática, não sou bom em IA, não sou bom em rede social e sou aquela pessoa tradicional do mundo antigo, sou aquela pessoa que acredita em valores, sou aquela pessoa que acredita em coisas reais, táteis, não uma pessoa que acredita apenas na informação e acredita apenas no byte. Não que ele não traga dinheiro, inclusive pode gerar muito mais dinheiro do que a gente consegue imaginar. Mas esse byte, né, que eu digo assim, esse mundo informatizado, é o dinheiro que é energia, basicamente. O que eu quero dizer com energia? É que se acabar a energia, igual teve esse colapso lá em Portugal, Espanha, que acabou a energia há alguns dias, você fica sem acesso a esse mundo. Então você fica sem acesso a esse dinheiro. E se você trabalha com esse tipo de coisa, você também fica fora do seu serviço. Fora de um terreno alugado, que eu quero passar a ideia, né? O seu dinheiro vai estar em algo que é seu, que pode cair energia que você ainda continua exercendo suas atividades. Por exemplo, né? Qual tipo de negócio então é esse, Igor? São 3. Comecei fazendo vídeo ali na Afonso Pena, parei porque ainda tô com vergonha, né, de ficar fazendo vídeo, não sou youtuber, né? Tô empreendendo na área aí, mas enfim. Qual tipo de negócio? Inclusive, se alguém quiser participar e me chamar, eu aceito o desafio. O primeiro deles é um desafio que eu vejo por causa do empobrecimento do nosso país, de modo geral. Na verdade, os 3 estão relacionados com esse empobrecimento geral aí do nosso país. Qual que é o primeiro deles? Investimento em manutenção de motos. Serviço pit stop. Troca de óleo, pastilha de freio, talvez a corrente, relação, são coisas bem simples. Por quê? Eu acompanho os dados da Fenabrave, que é o que divulga, né, a venda de automóveis do Brasil inteiro, e eu vejo progressivamente esse número aumentando desde 2021. Por quê? A partir de 2021 veio aí a pandemia, né, com mais inflação, enfim, os carros aumentaram muito de preço, então as pessoas começaram a aderir mais à moto. Além do que associou, né, a fome com a vontade de comer. O trânsito infernal que a gente tem nas nossas capitais, né, nós não temos serviço público de transporte bom, né, serviço de transporte, então as pessoas acabam aderindo à moto, porque ela é mais econômica, ela é bem mais barata para comprar e é mais rápida. Mas precisa de manutenção. Então, uma das coisas é a manutenção de moto. Com 7, 8 mil reais a gente consegue, né, empreender nessa área. Eu fiz um curso de mecânica de motos do Senai, aqui em Belo Horizonte. Comecei a fazer, né, não concluí, não formei, mas eu tive uma perspectiva geral. Por quê? Eu tenho moto, gosto de moto e queria dar manutenção na minha própria moto. Mas percebi que seria inviável conciliar esse tipo de atividade se eu não tenho um espaço adequado. Eu moro em apartamentos, então eu não poderia transformar minha garagem em uma oficina, né? Por mais que eu tenha minha vaga lá, não dá para fazer isso. Preciso da vaga para outras coisas. E você precisa de um elevador, basicamente, você precisa de algumas ferramentas, mas nada tão caro quanto uma manutenção de carro, né? Um elevador de moto, você vai pagar nele talvez 2, 3 mil reais. Um elevador de excelente qualidade, né? Um elevador aí, elétrico, que não seja pneumático, né? Porque senão o pneumático você vai precisar de um compressor. Mas, por exemplo, nesse tipo de coisa. Em BH a gente tem um exemplo, né, desse tipo de manutenção de empresa que deu muito certo, que chama Rodicar. Eles fazem somente serviço de pit stop. Hoje acho que já tem um serviço mais elaborado, porque eles cresceram bastante. Mas eles
começaram na troca de óleo. Então, eu vejo aí que isso sim é uma oportunidade de negócio em Belo Horizonte, né? Não só em Belo Horizonte, mas no país inteiro. E a outra coisa seria a manutenção de veículos, de carros. Você pode reparar que cada dia que passa a frota de carros do Brasil está mais antiga, está mais velha. Então, você se aperfeiçoar e conseguir dar manutenção em carro, você também vai ficar inserido no mercado de trabalho e não vai morrer de fome. Esse meu vídeo aqui não é para deixar ninguém rico, é com a ideia de você fechar a porta da pobreza, pelo menos. Manutenção de carro, porque nós no Brasil, né, temos muito zelo com o nosso patrimônio, por mais que isso pareça que não existe, né, mas a gente tem bastante zelo com o nosso patrimônio. E a gente cuida dos nossos veículos, e a gente tem o costume de recuperar peça, recuperar uma bomba de água, enfim, recuperar várias coisas, né, de um veículo. Então, eu acredito que esse também é um mercado que vai absorver cada vez mais pessoas. Por quê? Cada vez menos pessoas têm acesso a comprar carros novos, então a gente fica na mão de calango. Vamos ter que comprar carro antigo, carro com alta quilometragem e dar manutenção nesses carros. Então, o mercado de manutenção automotiva, de modo geral, né, é muito bom. Eu falei dois, né, poderiam ser um só, mas eu gosto de separar bastante, porque carro e moto é quase totalmente diferente. Outro tipo de serviço que vai fechar a porta da pobreza para você também, que é um investimento um pouco maior, mas ele é talvez mais tecnológico, né, que seria a manutenção de celulares, porque o celular está se tornando algo muito mais caro, né, enfim, 12 mil, 8 mil, e o tempo de vida deles, né, a gente já chegou num patamar em que não vale mais a pena você fazer um upgrade de celular por causa da câmera, porque todas as câmeras são boas, basicamente. Então as pessoas estão passando mais tempo com os celulares. E aí ela comprou talvez o celular há 3, 4 anos atrás, pagou 2, 3 mil reais e hoje quer trocar o celular, vai pagar 8. Então a pessoa pensa, eu mesmo sou um desses casos, falo, pô, eu prefiro trocar a bateria, prefiro trocar a tela que quebrou, alguma coisa assim, mas manter com o meu aparelho que é totalmente funcional e me atende perfeitamente. Então são os três tipos de investimento, né, que eu aconselharia, né, você que está passando por um período de não sei o que fazer, estou perdido, que não sei o que lá, pode entrar que é um mercado que não vai acabar, porque tem muita gente precisando, as pessoas precisam se locomover e as pessoas precisam se comunicar, precisam se manter integradas, né? Integradas aí mais na questão dos aparelhos celulares, né? Mas você pode expandir isso aí para manutenção de computador, manutenção de televisão, aparelhos eletroeletrônicos de maneira generalizada. Aí é um serviço que você não vai ficar sem emprego, beleza? E todos esses que eu te falei, né, tem um valor agregado um pouco maior do que outros serviços, né? Então, essas foram as minhas dicas, né? Essas são as minhas ideias. E o ponto para abrir a loja de manutenção de motos eu tenho já está aqui na cabeça 2 lugares. Se quiser me chamar, pode chamar porque eu vou participar com você. Valeu! E o livro é esse aqui, ó. Vamos abrir ele para ver. China, Socialismo no século XXI. Nesse livro aqui ele aborda a maneira de você entrar no mercado numa economia onde o Estado é o principal fornecedor de liquidez do mercado, basicamente, né? O governo, né? Que investe em infraestrutura, que investe em empresas, investe em ensino, que investe em, pesquisa. Então, ele que te dá mais ou menos uma pirâmide aonde você poderia se inserir para a gente conseguir se adaptar melhor no mercado e entrar melhor no mercado e fazer parte da festa, né? A gente está num mundo totalmente capitalista e que, apesar de ser socialismo no século XXI, é esse social capitalismo chinês, né, basicamente, que ele aborda no livro, beleza? Então, vou ler ele e a gente vai depois discutir sobre essas ideias aqui. O escritor Elias Jabbour é um dos poucos esquerdistas que eu respeito.